No último dia 19 de agosto foi comemorado o Dia do Historiador. Esses profissionais tiveram as suas atividades regulamentadas em 2020 pela Lei 14.038. A atividade de historiador permite entender a realidade, que é essencial à democracia. Luiz Mascarenhas, que é professor de História, sabe muito bem da finalidade de um historiador. De acordo com ele, muitos têm uma visão distorcida da profissão. Uma imaginação, por causa de filmes, por causa de a mídia, né? Às vezes traz o historiador como o Indiana Jones, ou então um velho senhor no meio de um monte de livros, não é? Que fala sobre o passado. Mas na verdade o historiador não é isso, não é? E também se confunde muito, aqui na nossa região principalmente, o trabalho do historiador com os genealogistas, que estudam, na verdade, as árvores, né, genealógicas, as famílias, as primeiras da região e etc. Uma coisa que a gente tem de pensar é que a história ela é uma ciência, como qualquer outra das ciências ditas humanas. E a história ela tem as chamadas ciências auxiliares, né? Como a antropologia, paleontologia, a genealogia, a sociologia, né? A numismática que estuda moedas antigas, etc. Bom, o historiador, então, seria, a princípio, a pessoa ou profissional que estuda o passado. Por que estudar? Aí vem outra pergunta, né? Para que serve o trabalho do historiador? Para que serve estudar o passado? Eu costumo sempre dizer, um povo que não tem história, que não preserva as suas memórias, as suas tradições, tradição aqui no sentido positivo da palavra, né? Esse povo é um povo sem identidade. Porque a história, a memória, os costumes, as tradições, tudo isso forma essa colcha social, né, vamos dizer assim, que dá identidade a determinado povo. Para seguir a carreira de historiador, basta seguir as dicas do professor. Primeiro, o historiador tem que ser formado em história, ou trabalhar com a história há mais de 5 anos. O historiador não é um curioso, né? Né? Tem o fulano que leu sobre isso e tal, aí é historiador. Não, o historiador é o cara, primeiro, ele é formado em história, né, numa faculdade, e hoje você pode regulamentar teu registro, tem aonde você regulamentar a sua prática, né, a sua profissão. Pode selecionar, como é o meu caso, ou pode trabalhar como historiador em diversas situações, até mesmo para empresas, né? Que você pode assinar laudos, né? Por exemplo, em Itaúna nós tivemos vários casos aí, né? O incêndio no Bonfim, o restauro de algumas coisas, né? Sempre tem que ter o parecer de um historiador, não de um curioso, mas de um profissional da história. Então, essa é a grande função, né, do historiador. Manter viva a memória e registrar os momentos presentes. Eu gosto muito de, como cronista, registrar o que eu vivo, porque é uma maneira de deixar para os próximos, olha, naquele tempo, no século XXI, aconteceu isso, isso e isso, né? Aí a gente vai guardando esse acervo, porque a história não é só o passado. A história ela se constrói todos os dias. E você pode saber que você tem a sua história e você tem o seu papel na história da sua família, da sua comunidade e da nossa sociedade.